Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Abrace e um novo vídeo. Meu nome é Mariana e hoje vamos ler o terceiro e quarto capítulo do livro A Montanha Encantada, da coleção Cachorrinho Samba, por Maria José Dupré. Se quiser assistir a contação de história dos dois primeiros capítulos deste livro, clique aqui em cima para vê-los. Se você já assistiu ao primeiro vídeo, mas não se lembra do que aconteceu, não se preocupe. Continue assistindo esse vídeo para ter um resumo dos capítulos 1 e 2. E aí, prontos para ler A Montanha Encantada? Vamos nessa! Então, pessoal, no primeiro capítulo do livro, Cecília, uma prima de um dos personagens, viu uma luz misteriosa brilhando no cume da montanha, quando todas as crianças estavam sentadas nos degraus do terraço. Ao princípio, ninguém acreditou nela, mas, quando a luz voltou a piscar, todas as crianças chamaram o padrinho para vê-la. Só que, quando o padrinho chegou ao terraço, a luz havia sumido. Daí, no segundo capítulo, o padrinho e a madrinha finalmente conseguiram ver a luz no topo da montanha. Depois de ver aquela luz, todos na casa estavam chocados. Então, começaram a planejar ir ao topo da montanha para desvendar esse mistério. Mas, nas noites seguintes, a luz desapareceu. Eu sei, que mistério! Talvez, neste capítulo, podemos descobrir aonde a luz foi. Bora resolver este enigma? Capítulo 3. A excursão. Uma semana depois, a caravana estava preparada para subir a serra. Foram indicados Tomásio e um outro empregado da fazenda, chamado Jeromão, para irem na frente abrindo caminho. Em seguida, iriam as crianças, Padrinho e Bento, todos a cavalo. Levariam ainda 2 burricos para transportar barracas, mantimentos, cobertas, etc. Talvez lá no alto fizesse frio, apesar de ser janeiro. Levariam também toldos e capas de borracha para a chuva. Padrinho preparou também remédio e injeções contra a mordida de cobra, como tinha feito quando foram à Ilha Perdida. As crianças estavam em grande excitação. Vera, Lúcia e Cecília não dormiram bem, de tanto pensar na excursão. Os meninos mais velhos não falavam noutro assunto. Só discutiam e comentavam a luz que havia no alto. Bento dizia que a montanha guardava um segredo e eles haviam de descobri-lo. Na madrugada de uma quarta-feira, havia grande movimento na casa da fazenda. Eufrosina preparava quitutes na cozinha. Fritava linguiça, fazia sanduíche de queijo, colocava requeijões fresquinhos dentro de uma cesta. Preparava tudo com animação. Madrinha ia de um lado para outro, indicando as roupas que as crianças deviam levar, aconselhando a não tomarem chuva, a terem cuidado com a saúde. Pingo e Pipoca iriam também, porque eram inseparáveis amigos de Vera e Lúcia. Estava ainda escuro quando montaram a cavalo na porta da casa. Madrinha despediu-se de todos, fazendo muitas recomendações a cada um deles. Tomás e Jeromão haviam partido 1 hora antes. Ficou combinado que esperariam a caravana no ponto onde Padrinho havia determinado para a subida da serra. Antes de montar a cavalo, olharam para o alto, mas não havia nada. A montanha conservava-se em completa escuridão. Partiram. Todos falavam ao mesmo tempo. Riam alto, contentes com a aventura. Depois de atravessarem o riozinho pela ponte que Padrinho havia mandado fazer, chegaram a uma planície. Quando os cavalos iam trotando através da planície, o sol apareceu no horizonte e foi saudado com alegria pelas crianças. Bento ia atrás de todos, conduziam os 2 burricos carregados de tudo o que era necessário para armar o acampamento. Depois de atravessarem a planície, chegaram a um cafezal, pertencente a uma fazenda vizinha. Atravessaram-no também. Um cavalo marchava atrás do outro, por entre os pés de café. Só depois do cafezal é que chegaram à encosta da montanha, onde Tomás e Jeromão estavam esperando. Cada um deles levava consigo um facão de mato, próprio para abrir picadas. Pararam um pouco e Padrinho deu as ordens marcando o lugar por onde deviam subir a serra. Depois de breve descanso, começou a subida. Andaram 1 hora mais ou menos. Os animais subiam devagar, porque a serra era muito íngreme. De repente, Oscar disse que estava com sede. Pararam novamente para tomar alguma bebida. Abriram uma das cestas. Nela havia várias garrafas cheias de limonada preparada por Madrinha. De súbito, Cecília lembrou-se de que os animais também deviam ter sede e que eles não tomavam limonada. Olharam para Pingo e Pipoca. Ambos estavam com as línguas fora da boca, com jeito de quererem bastante água. Eduardo disse: "Vamos experimentar da limonada."
Quem sabe eles bebem. Nada disso, disse Padrinho. Eu cometi um erro muito grande. Esqueci-me de trazer água para os cavalos. Também isso não é possível. Temos que dar um jeito e procurar água por aqui mesmo. Jeromão falou que em todas as serras há nascentes. Naquela também deveria haver. Não seria melhor procurar desde já? Padrinho concordou. Os cavalos e os cachorrinhos precisavam de água para beber. Como é que ninguém tinha se lembrado deste detalhe tão importante? Enquanto isso, Henrique, que tinha apeado, havia despejado um pouco de limonada no côncavo da mão e dava a Pipoca. Pipoca cheirou, experimentou e virou o focinho para o lado. Veio Pingo, lambeu os dedos de Henrique, mas não bebeu a limonada. Cecília disse, eles querem água, água pura. Tomás e Jeromão deixaram os cavalos amarrados numa árvore. Embrenharam-se pelo mato à procura de água. Bento, Eduardo e Henrique foram para o outro lado, enquanto as meninas e os dois menores ficaram com o Padrinho. Aquele que encontrasse primeiro a água devia dar um assobio todo especial para avisar os outros. Padrinho e as crianças apearam e sentaram-se no chão para esperar. Os dois cachorrinhos deitaram-se ao lado deles. Toda a serra parecia deserta e o lugar era muito fresco. A espera prolongou-se por mais de 1 hora. Padrinho estava ficando desanimado e até falou em voltar para a fazenda, quando Pingo, que havia saído numa excursão pelos arredores, voltou todo molhado e se sacudindo energeticamente para jogar fora a água do pelo. Vera gritou, Pingo, onde você estava? Pingo descobriu água, Padrinho! Todos rodearam o cachorrinho e falaram com ele como se Pingo pudesse responder. Até Padrinho começou a perguntar como esperasse resposta. Conta, Pingo, onde está a água? Procuraram Pipoca. Também não estava. Devia ter ido ao lugar onde Pingo esteve. Imediatamente, Padrinho tirou um balde que estava dependurado no arreio de um dos burricos e disse, vamos ver onde esses heróis encontraram água. Como se compreendesse, Pingo começou a trotar por entre as árvores. Kiki e Oscar seguiram atrás dele, entusiasmados com a inteligência do cachorrinho. Padrinho recomendou, cuidado! Nesse instante, Pipoca veio saindo do meio do mato cerrado. Via também sacudindo-se tudo e muito satisfeito. Com certeza tinha bebido água até se fartar. Oscar, que ia na frente, gritou, já estou sentindo o cheiro da água, não deve estar longe. Cecília respondeu, água não tem cheiro, mas esta tem, respondeu Oscar. Eu estou sentindo que deste lado o ar é mais fresco, disse Vera. Deve ser por aqui. Todos riram. Viram uma barraca no meio das árvores. Depois, um grotão. Lá embaixo corria uma água pura e cristalina. Com a maior facilidade, os dois cachorrinhos desceram e foram beber água outra vez. As crianças ficaram olhando, sem coragem de descer. Padrinho disse, vamos procurar um meio de descer. Deve haver um lugar por onde se possa ir até lá embaixo. Andaram com cuidado à volta do grotão, procurando um meio de chegar até a água. Padrinho lembrou-se do assobio. Devia assobiar para avisar os outros. A água tinha sido encontrada. Assobiou 3 vezes seguidas e esperou resposta. Não veio resposta alguma. Oscar se lembrou de gritar. Gritou com toda a força. Encontramos água! Voltem! Cecília, Vera e Lúcia gritaram por sua vez e esperaram. Nada de resposta. Enquanto isso, Padrinho teve uma ideia. Olhem, meus filhos. Vamos amarrar a corda no balde e jogar daqui. O balde vem cheio. Assim, não precisamos descer e os cavalos bebem água. Onde está a corda? Perguntou Lúcia. Está amarrado no burrinho. Eu vou buscar, respondeu Kiko. E voltou correndo para o lugar onde estavam amarrados os cavalos. Encontrou logo a corda, tirou e voltou correndo. Ouviram neste momento 3 assobios. Devia ser Bento, pois veio do lado para onde ele tinha seguido. Padrinho respondeu bem alto. Voltem! Encontramos água! Amarrou a corda no balde e deixou cair no grotão, com todo cuidado. Todos ficaram olhando e viram o balde encher-se de água. Depois, vir subindo, bem devagar. Os cachorrinhos já estavam de volta, sacudindo as caudas de contentamento. O balde veio cheio. A água era fresca e limpa. Todos beberam. Depois, Padrinho encheu novamente o balde para dar aos cavalos, que beberam com vontade. Estavam mesmo sedentos. Eduardo, Henrique e Bento voltaram cansados e suados. Contaram que não haviam visto nem sinal de água e haviam percorrido grande parte da serra. Naquele lado, Eduardo passou o lenço pela testa e perguntou, muito admirado, quem encontrou a água? Contaram que tinha sido Pingo. Os meninos acharam muita graça e disseram que a ideia de trazer os cachorros havia sido ótima. Padrinho assobiou mais algumas vezes para chamar Tomás e Jeromão, ainda ausentes.
Logo mais, apareceram os dois, dizendo nada haver encontrado. Já estavam ficando desanimados quando ouviram o primeiro assobio. Foram ver o grotão e tiraram mais um balde de água, que também beberam. Depois, tornaram a dar de beber aos cavalos. Padrinho olhou o relógio e disse: com essa história de procurar água, o tempo passou. Vamos então descansar e comer alguma coisa para depois continuarmos nosso caminho. Acharam boa ideia. Almoçaram sanduíches e ovos cozidos. Deram carne aos cachorros e milho aos cavalos. Depois de ligeiro descanso, resolveram continuar a subida. Já eram 2 horas da tarde. Capítulo 4. O primeiro acampamento. Daquele ponto em diante, a subida tornou-se cada vez mais penosa. O caminho era, às vezes, tão íngreme que os cavalos escorregavam. Então, os cavaleiros apeavam e puxavam os animais pelas rédeas. Fizeram o possível para seguir o curso de água. Padrinho recomendou: devemos seguir sempre nesta direção, onde deve haver água. Do contrário, não só os animais passarão sede, como nós também, pois a nossa limonada se acabará. Assim foram subindo entre árvores grandes, arbustos, cipós, plantas de todas as espécies. Havia lugares escorregadios e perigosos. Havia outros tão escuros e sombrios que parecia até noite. De vez em quando, beiravam um precipício. Imaginavam que lá embaixo devia haver água. Assim foram caminhando, até que ouviram um barulho, cuja origem, a princípio, não souberam definir. Ficaram todos parados, escutando. Depois, Eduardo disse: é barulho de água correndo. Deve haver uma cascata por aqui. Ficaram quietos alguns instantes. Padrinho confirmou: Eduardo tem razão. Vamos na direção do barulho. Deve ser uma cascata. Logo adiante, mais para a direita, havia uma bonita cascata despencando de altura considerável, caindo embaixo, numa espécie de poço. Depois de terem admirado uns instantes a bela cascata, Padrinho falou: penso que não há melhor lugar para acamparmos hoje. Há água e lugar plano para as barracas. Vamos dormir aqui. As crianças ficaram encantadas. Todos procuraram auxiliar. Uns ajudaram Bento a descarregar os burricos. Outros foram encher novamente o balde no poço. Tomás e Jeromão foram cortar paus para armar as barracas. As 3 meninas foram cortar pauzinhos secos para fazer fogo para o jantar. 2 horas depois, tudo estava pronto. As barracas com as suas camas de vento armadas, o fogo ardendo debaixo de uma frigideira, onde Bento preparava ovos e salsichas. Jantaram muito bem, tomaram café fresco, pois Padrinho fazia questão do café. Depois, ficaram por ali, descansando. Eram 6 horas da tarde, mas parecia noite fechada. Padrinho disse: vamos deitar cedo e tratar de dormir. Amanhã às 4 horas, todos deverão estar de pé, porque precisamos partir bem cedo. Deram milho aos cavalos, tiraram os arreios para que eles também descansassem e pastassem um pouco. Os cachorros não paravam. Corriam de um lado para o outro, explorando os recantos da mata. Às 7 horas, todos estavam recolhidos às suas barracas e, apesar de não terem sono, procuraram dormir. Os animais também aquietaram-se, e não havia um barulho sequer na mata. Nenhum pássaro, nenhuma coruja. 1 hora depois, quando todos já dormiam, Eduardo, que estava na mesma barraca com Henrique e Bento, acordou com um barulho qualquer. Não sabia dizer o que ouviu, mas ouviu um barulho. Ficou escutando durante alguns instantes. Seria algum bicho que andava por ali? Devia ser bicho grande, talvez uma onça. Como é que os cachorros não latiam? Talvez ele tivesse sonhado. Nesse momento, ouviu os latidos de Pingo e Pipoca, que estavam com as meninas e Padrinho na barraca vizinha. As barracas eram quase unidas. Eduardo sentou-se na cama de campanha e ficou escutando uns instantes. Tinha certeza de que tinha ouvido passos furtivos. Alguém andava ali fora, à volta das barracas. Lembrou-se de que poderia ser o próprio Padrinho, que talvez tivesse ido ver se os animais estavam bem, ou um dos empregados. Ia já levantar a espiar quando ouviu os latidos furiosos dos 2 cachorrinhos fora da barraca. Devia ser algum desconhecido, senão os cachorros não latiriam assim. O coração de Eduardo quase parou de bater. Estendeu o braço e sacudiu Henrique, que estava dormindo ao seu lado. Henrique, escute! Tem alguém aí fora! O irmão acordou quase que no mesmo instante e perguntou em voz baixa: Que? Ouvi passos! Tem alguém andando aí fora! Escute, os cachorros estavam furiosos! Agora pararam de latir! De fato, tudo estava quieto outra vez. Os cachorros, depois de rosnarem um instante, ficaram silenciosos. Henrique, com muito sono, respondeu:
Não é nada, Eduardo. Se fosse alguma coisa, os cachorros continuariam a fazer barulho. Ouviram então Pipoca uivar, como se tivesse visto alguma coisa extraordinária. Eduardo segurou o braço de Henrique outra vez. Tá ouvindo? Pipoca nunca faz isso. Vamos acordar o padrinho. Padrinho já estava acordado e, nesse momento, saiu da barraca. Chamou Tomásio. Tomásio, o que tem os cachorros? Por que estão latindo assim? Os meninos também saíram. A noite estava muito escura na mata. Padrinho, que trouxe uma lanterna, procurava alguma coisa, fazendo a lanterna iluminar todos os cantos. Pipoca tremia encolhido na cama de Vera, a cauda entre as pernas. Parecia estar com muito medo. Pingo também estava assustado e encolhido. Os cavalos, amarrados ali perto, estavam agitados e procurando a escapar. Um deles relinchou. Jeromão gritou: Bento, vamos acudir os cavalos! Todos se levantaram para ver o que havia. Eduardo disse: Alguma coisa andou por aqui. Senão os animais não estavam assustados. O que seria? Perguntou Henrique. Gente, não pode ser. Não vive ninguém nessas alturas? Tomásio disse: Para mim é alguma jaguatirica que andou rodeando os cavalos. Os outros confirmaram, pensando a mesma coisa. Eduardo disse que tinha ouvido passos de gente à volta das barracas. Henrique tornou a dizer: Não pode ser. Quem vai morar nessa distância? E a luz que vimos em cima da montanha? Perguntou Eduardo. Deve ser alguma pedra luminosa, você vai ver. Jeromão estava segurando um dos cavalos, que se esforçava por fugir. O animal estava tremendo. Tinha os olhos dilatados de medo. Ele acalmou os cavalos. Padrinho e Tomásio deram uma busca pelos arredores para ver se descobriram a causa de tanto pânico entre os animais. Não havia nada. Os cachorrinhos também estavam calmos. Padrinho tornou a dizer: Deve ter sido alguma jaguatirica. Ela passou por aqui e assustou os animais. Quando nos viu levantar, tratou de fugir. Henrique, que nada tinha falado até então, dirigiu-se ao padrinho. Eduardo acordou com o barulho de alguém andando à volta das barracas. Eram passos leves. Ele até pensou que fosse o senhor. Depois, os cachorros começaram a latir com tanta raiva. Padrinho pensou um pouco e voltou-se para Eduardo. Não pode ser gente, Eduardo. Deve ser algum bicho mesmo. Que andará por aqui a esta hora da noite? Se fosse gente, nós teríamos visto sinais durante o dia, mas não vimos nada. Todos concordaram. Eduardo não falou mais nada. Recolheram-se outra vez para dormir. Padrinho falou aos empregados: É melhor um de vocês ficar de sentinela. Se for jaguatirica, é capaz de voltar e pegar um dos cachorrinhos. Bento ofereceu-se. Eu posso ficar. Fico de sentinela aqui perto das barracas. Muito bem, disse Padrinho. Entrego a você a minha lanterna e essa espingarda. Vigie bem. É 1h da manhã. Ainda temos 3 horas de sono. Vera, Lúcia e Cecília, que mal haviam posto as cabeças para fora da barraca, voltaram às suas camas, chamando os cachorros para junto delas. Vera ralhou com Pipoca. Não tem que fazer nada lá fora, seu assanhado. Fique bem quieto aí nesse lugar. Lúcia e Cecília ralharam com Pingo. E você também. Por que é tão novidadeiro? Tudo que vê e ouve precisa ir cheirar. Fique quieto aí. Se acontecer alguma coisa ruim, não venha chorar, seu desobediente. Deitaram-se e dormiram sossegadamente, pois sabiam que Bento estava de sentinela, e Bento era um rapaz ativo. Não aconteceu mais nada durante a noite, e às 4 horas, Padrinho chamou. Levantem, vamos continuar nossa viagem, vamos, vamos! A meninada pulou para fora das barracas e foi se lavar na água da cascata, de 2 em 2. O dia prometia ser esplêndido, e ninguém mais pensou no barulho da véspera. Tomaram café quente feito pelo Bento, comeram roscas com queijo, desarmaram as barracas e guardaram tudo, cada coisa no seu lugar apropriado. Depois, encilharam os animais e continuaram a subida. E será que foi aquele barulho que Eduardo ouviu? Talvez foi um bicho mesmo. Ou talvez alguém estava o seguindo. Nossa, quantos mistérios! Agora, vamos ver quem estava prestando atenção. Deixe um comentário abaixo com as respostas sobre as seguintes perguntas. Como que era para avisar aos outros se alguém encontrasse água? Quem encontrou água no final do 3º capítulo? Qual era a fonte do barulho de água no começo do 4º capítulo? Qual é o seu personagem favorito até agora? E por quê? Não sei sobre vocês, mas eu gosto muito do Eduardo. Principalmente no 4º capítulo. Ele foi o único que encontrou a fonte do barulho da água no 4º capítulo. E também foi o único realmente suspeito sobre o barulho estranho ao redor do acampamento no final do capítulo. Se gostou desse vídeo, pode encontrar outros vídeos sobre outros capítulos da coleção Cachorrinho Samba na playlist Aventuras de Cachorrinho Samba, Contação de Histórias de Maria José do Pré no canal. Não se esqueça de dar um like e se inscrever ao canal para nunca perder os vídeos nas quartas e sábados. Até a próxima! E lembre-se de ler que vai valer. Tchau!